o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar, é Jesus, só Jesus, só Jesus. Muito boa noite aos irmãos, muito boa noite a todos. Saúdos com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aí transmitindo a nossa live e é muito bom a gente poder ter esse tempo junto, né? Como sempre falamos, a nossa devocional, momento da gente poder, mesmo à distância, mas buscar o nosso Deus, orarmos uns pelos outros, compartilharmos a sua palavra e adorarmos o Senhor sobretudo. Reconhecer o quanto nós precisamos dele, o quanto nós precisamos da sua graça, o quanto precisamos da sua palavra na nossa vida. Palavra de Deus que nos fortalece, que nos mostra o caminho que devemos andar. Palavra de Deus que nos mostra o quanto o Senhor Jesus demonstrou, né, o seu amor por nós, ao ponto de dar sua própria vida e nos trazer poderosa salvação. Espero que você esteja bem, você e a sua família. Eu quero começar lendo esse texto que está no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quero orar com você neste momento, e nós reconhecermos
E Jesus, como ele diz no texto, ele é a videira verdadeira, ele é o único Salvador. E assim como nesta analogia, onde ele compara ele mesmo como a videira e nós os ramos, assim precisamos reconhecer como ramos que sem Jesus nada podemos fazer. Tudo na nossa vida dependemos da graça do Senhor Jesus. Quero convidar você então para nós juntos neste momento orarmos ao Senhor, reconhecendo a nossa dependência. A nossa dependência. Nós não temos autonomia, nós dependemos do Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nós reconhecemos que tudo vem das tuas mãos, Senhor. Estamos vivos agora porque o Senhor nos dá o fôlego de vida. Nós podemos, no dia de hoje, experimentar o teu cuidado, a tua provisão. Mais uma vez, a tua misericórdia se renovou sobre nós. E queremos reconhecer o quanto nós precisamos da graça do Senhor Jesus. O quanto precisamos ser fortalecidos por Ele. Nós somos apenas ramos e nada mais. Tudo na nossa vida, tudo nós dependemos do Senhor. Os nossos planos, os projetos, tudo que nós vamos fazer, todas as nossas realizações, se não tiver a tua direção, se não tivermos a tua aprovação, se não tivermos a força que vem do Senhor, nada podemos fazer. Sem a tua presença na nossa vida, Jesus, nós estaríamos perdidos. Sem a tua presença na nossa vida, Jesus, e a tua graça, nós estaríamos condenados nos nossos próprios pecados. Nós te louvamos porque o Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é o único Salvador, o único que nos dá vida e vida em abundância. E queremos te louvar por isso. Porque o Senhor enche o nosso coração de significado, o Senhor nos mostra o propósito de nós termos sido criados por ti. E nós queremos te louvar nesse tempo, queremos te exaltar e te glorificar. Obrigado pela tua graça, que é melhor do que a vida. Obrigado pela tua presença em nós. Fortalece o teu povo, Senhor. Renova-nos nessa noite, para esse início de semana. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor cantando um hino. Com tua mão segura bem a minha. Quero convidar você para nós louvarmos ao Senhor com este hino. Hino 153, mas está aí projetado na tela. Você pode acompanhar.
descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Quero convidar você para nós orarmos neste momento e agradecermos, porque o Senhor sempre está conosco, mesmo naqueles momentos mais difíceis, de angústias, que achamos que estamos sozinhos, somos tomados pela ansiedade, pelo medo, pela dúvida, mas o Senhor está conosco. A sua mão é poderosa, Ele nos sustenta. Eu quero convidar você para juntos nós agradecermos todas as bênçãos que nós temos recebido das mãos do Senhor. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar, porque como nós somos lembrados nessa noite, o Senhor sempre está conosco. É a tua presença, Jesus, em nós que nos fortalece. O Senhor está com a tua mão poderosa, nos sustentando a cada dia. Obrigado, ó Deus, pela tua companhia. Tu és o nosso melhor amigo, tu és o nosso consolador, e nós te louvamos. Te louvamos pela tua presença, te louvamos porque tu és fiel, Senhor, às tuas promessas. E nós nos sentimos encorajados de saber que o Senhor está conosco, e que o Senhor nos toma pela tua mão direita, que o Senhor nos sustenta e nos fortalece. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça. Te agradecemos por te conhecer. Ó Pai, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. A palavra de Deus diz assim, ainda em João 15, do verso 6 ao 11, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Quero convidar você neste momento para nós adorarmos o Senhor com algumas canções e nós reconhecermos o quanto nós precisamos de Cristo Jesus, permanecer nele, perseverar nele, e que sem ele jamais vamos conseguir experimentar a verdadeira alegria e o verdadeiro amor. Convido você para juntos cantarmos essa canção. Água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, ó Senhor, meu bom Jesus, aleluia.
assim como a relva verde na encosta da montanha. Meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Neste momento eu quero orar pelo nosso país e de maneira muito especial nós queremos também agradecer a Deus pelos jovens presbiterianos. Hoje, se estivéssemos reunidos todos juntos, e esperamos que chegue logo esse tempo, nós estaríamos agradecendo a Deus pela vida dos jovens da nossa igreja, estaríamos dando, quem sabe, uma lembrança para eles, um abraço. Não podemos fazer isso ainda, mas nós queremos agradecer a Deus, queremos orar ao Senhor para que Deus venha sustentar os nossos jovens, sustentá-los na graça do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que eles são fortes e que eles estão vivendo a primavera da vida. Nós queremos orar para que Deus dê a eles o temor, para que eles sempre possam andar nos caminhos de Deus, sobretudo, tomarem as decisões que sejam sábias, glorificarem a Cristo Jesus através de suas vidas. Então quero convidar você para nós orarmos juntos, intercedermos pelo nosso país, pela situação que vivemos, pelas famílias, mas de maneira especial também orarmos pelos nossos jovens e agradecermos a Deus pela vida deles. Vamos orar? Ó Pai, nós, ó Deus, como acabamos de cantar, reconhecemos que sem o Senhor nada somos, precisamos de Ti, ó Pai. E nós queremos, no nome de Jesus, clamar pela Tua misericórdia. Estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre a nossa nação. Ó Pai, no nome de Jesus, faça com que essa epidemia seja erradicada do nosso país. Dá, Senhor, sabedoria àqueles que estão estudando e procurando um remédio eficaz, uma vacina. Ó Pai, nós te pedimos, nós possamos, ó Deus, voltar às nossas atividades normais como igreja, de nos reunir todos juntos, sem receio, sem nenhum tipo de medo. Fortalece o teu povo para confiar em Ti. Fortalece as pessoas para confiarem de que a vida delas estão, sobretudo, nas Tuas mãos. Nós pedimos, ó Pai, por essa crise econômica que tem atingido o nosso país, tem misericórdia, Pai. Dá sabedoria aos políticos, aos governantes, ó Deus, da nossa nação. Ó Pai, abençoe os empresários, fortalecendo eles, todos os trabalhadores, ó Deus, aqueles que estão com dificuldade, ó Pai. Clamamos. Venha, Senhor, abrir portas de um novo trabalho, venha prover as necessidades dessas famílias. Ó Senhor Jesus, nós queremos também te agradecer e rogar ao Senhor pela vida dos jovens da nossa igreja, pelos jovens da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fortalece a vida deles, ó Deus. Que eles possam, neste período, Senhor, buscar uma comunhão mais íntima contigo, se fortalecerem para não caírem nas armadilhas, nas ciladas e tentações do diabo, da carne e deste mundo. Fortalece, ó Pai, para que eles não se esfriem no seu compromisso com o Senhor Jesus.
mas que busquem a Ti, busquem uma vida de santidade, de meditação na Tua palavra, de oração, de terem comunhão mais íntima contigo, Pai. Fortalece os nossos jovens, Senhor. Tenha misericórdia da vida deles, sustenta-os com a Tua mão poderosa. Nós te agradecemos pela vida deles. Aqueles que um dia estiveram nos Teus caminhos, cresceram no Evangelho e hoje estão longe, afastados. Toque em seus corações, Senhor. Converta-os. Traga-os novamente, ó Pai, para andarem nos seus caminhos. Transforme com a Tua graça. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino. O hino do jovem. O hino do jovem presbiteriano. Nós vamos cantar este hino. E eu quero convidar a todos para louvarmos o Senhor. Lembrando que tem aquela parte do hino onde nós fazemos a divisão de vozes, né? Onde os homens cantam e as mulheres fazem o contracanto. Hino de número 382. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus, sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Bom, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu vou tentar usar aqui
um pouco diferente com vocês. Eu espero que dê tudo certo, que corra tudo bem. Para que vocês possam acompanhar alguns textos que nós faremos citações e vocês poderão acompanhar aí na tela. Hoje nós vamos meditar, nós vamos continuar a nossa série de meditações que temos feito sobre aquele período que o povo de Israel atravessou, passou pelo deserto, né? Um longo período, foram 40 anos desde quando eles saíram da escravidão do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e entraram na terra de Canaã. E hoje eu vou usar esse texto do apóstolo Paulo, que fala sobre as tentações no deserto. Quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que só existe uma igreja de Deus. Ainda que a Bíblia seja dividida em 2 testamentos, Antigo e Novo, o povo de Deus é um só. E nós somos o povo da aliança. O apóstolo Paulo diz que todos os que são de Cristo são também filhos de Abraão. E algo que é muito comum entre todo o povo de Deus é que nós sempre sofremos tentações. A luta espiritual do povo de Israel no deserto é a mesma luta do povo de Deus nos dias de hoje. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreveu para os crentes em Corinto, ele relembra os episódios de Israel no deserto. Quando nós olhamos para esse texto do capítulo 10 da carta que Paulo escreve aos Coríntios, nós temos que entender que esse texto está relacionado com aquilo que Paulo tratou anteriormente. Paulo falou lá no capítulo de número 8 da nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e que a nossa liberdade não deveria ser pretexto para escandalizar os nossos irmãos. Ele diz isso aí no capítulo 8, verso de número 9, quando ele diz: "Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos." E após ele estabelecer esse princípio que o nosso amor ele tem um limite, a nossa liberdade em Cristo, nós não podemos abusar dela ao ponto de levar os nossos irmãos ao tropeço, ao escândalo. Ele vai dar a sua própria experiência pessoal, que é o seu exemplo como apóstolo. Ele que tinha o direito de receber da parte dos coríntios, ele abre mão desse direito exatamente por amor a eles, porque aquilo era um tropeço para os coríntios. E após falar então do seu exemplo pessoal, ele vai então nos lembrar da história do povo de Israel. E eu quero olhar com você então para esse texto, verso de número 1 ao verso de número 13. A palavra de Deus diz assim: "Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador.
Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar? Ó Pai, ajuda-nos agora, Senhor, a entender a Tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Deus. Precisamos de Ti. Precisamos que a Tua palavra fale conosco, nos fortaleça. Carecemos, precisamos da Tua graça, Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém. Paulo inicia esse texto dirigindo-se então à igreja de Corinto. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é mostrar os benefícios que o povo de Israel teve, os benefícios que eles experimentaram. Paulo diz aí no verso de número 1: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Este é o primeiro benefício que eles experimentaram, que o povo de Israel experimentou, que foi eles terem sido libertos da escravidão do Egito, quando Deus os libertou e fez com que eles atravessassem. Deus abriu o mar Vermelho, Deus dividiu o mar e eles passaram a pé enxuto, e ao mesmo tempo Deus exerceu juízo sobre todos os cavaleiros do exército de Faraó. Então, o primeiro benefício que Paulo lembra que Israel experimentou foi a sua libertação do Egito, a libertação do cativeiro. Eles viram o poder de Deus, libertando eles da escravidão e ao mesmo tempo exercendo o seu juízo sobre Faraó e o seu exército. Depois ele diz o verso 2: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Esse é o segundo privilégio que eles tiveram, que foi o batismo de Moisés. Quando eles estavam atravessando no meio do mar, o vapor, né? O vapor que foi feito daquelas duas paredes de água, uma de cada lado, aquilo formou um vapor. E Paulo diz então que ali eles foram batizados naquela nuvem que formou de vapor no meio do mar. Esse é o segundo privilégio. Eles foram batizados. O terceiro está aí logo no verso de número 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então aqui nós temos o terceiro benefício que eles tiveram, que foi o sustento espiritual. Deus enviou o manjar, que era o maná, que caía do céu, e Deus enviou também a água, fez brotar água da rocha. Deus deu água para o povo no deserto. Então, Deus deu privilégios espirituais para o seu povo. Vários privilégios. Eles puderam experimentar os atos redentivos de Deus, a provisão de Deus, todo o cuidado do Senhor sobre a vida deles. Eles viram tudo isso, e tudo isso apontava para o Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Tudo isso apontava para Cristo Jesus. Apontava para a sua obra. Cristo Jesus estava sendo, então, tipificado em todos esses eventos. Tudo isso apontava para o Evangelho. A travessia no Mar Vermelho, o fato deles terem sido alimentados com o maná que caía do céu, a água que brotava da rocha, tudo isso
aponta para a obra de Cristo, aponta para a sua salvação. Então, todos eles tiveram os mesmos privilégios que hoje nós temos como igreja. Nós também experimentamos desses privilégios. Muitos já foram batizados, muitos se tornaram membros da igreja, participam da Santa Ceia, participam da vida comunitária da igreja, das orações, do ministério da palavra, participam do corpo de Cristo. Nós somos, igualmente ao povo de Israel, privilegiados com várias bênçãos comuns e espirituais do Senhor Jesus sobre nós como igreja dele, como povo dele. Mas Paulo diz no verso de número 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O Senhor não se agradou do povo de Israel. A Bíblia diz que a grande maioria deles não entraram na terra de Canaã. Eles ficaram prostrados no deserto, pereceram no deserto. Você vai encontrar lá em Números, o texto de Números, capítulo de número 14, a referência desse texto que Paulo faz citação aqui, Números 14, verso 28 ao verso 35. Diz aí o texto. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então veja que Deus fez este povo perecer no deserto, a não ser, como diz o texto, Calebe e Jefoné, aliás, Calebe e Josué. Apenas os dois entraram na terra de Canaã, de toda aquela geração que saiu do que saiu do Egito, da escravidão do Egito. Eles tiveram que andar, diz aí o verso 33, durante 40 anos. E aqueles 40 anos simbolizaram as suas infidelidades, a sua iniquidade, até que eles perecessem no deserto. O autor de Hebreus, lá no capítulo de número 3, faz referência também a isto, e ele diz assim no capítulo de número 3, verso 12 ao verso 19, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou
que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então o apóstolo Paulo usa essa experiência do povo de Israel, mostrando então que Deus não se agradou da maioria deles e por isso eles caíram, ficaram prostrados no deserto pela incredulidade, pela rebeldia, pela dureza dos seus corações. E Paulo então vai dizer que essas coisas se tornam exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos as coisas más como eles cobiçaram. Nós precisamos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos guardar o nosso coração. E aqui o apóstolo Paulo vai mostrar então 4 tentações que foram como um laço, uma armadilha que fizeram com que o povo de Israel caísse e ficassem prostrados no deserto. 4 situações, 4 pecados que levaram este povo a perecer no deserto e não desfrutarem da promessa de Deus, não entrarem na terra de Canaã, no descanso de Deus. No descanso de Deus. Qual foi o primeiro pecado? Paulo diz aí no verso de número 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Primeiro pecado que levou o povo de Israel a cair e a ficar prostrado, a primeira armadilha foi a armadilha da idolatria. Idolatria. Paulo aqui está se referindo à passagem de Êxodo, lá no capítulo 32 do livro de Êxodo. Êxodo 32, a partir aí do verso 1, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Veja que o povo não aguentou ficar esperando Moisés descer do monte. Esse tempo de espera. O povo acabou querendo deuses para si, e movidos pela idolatria do seu coração, Arão, um líder fraco, atendeu a demanda, atendeu o desejo do povo e resolveu fazer um ídolo, um bezerro de ouro para eles. O Senhor não se agradou do seu povo por causa da idolatria, e o texto nos diz no versículo de número 28, que naquele dia caíram do povo, mortos pelo fio da espada, por ordem do Senhor, 3.000 homens. 3.000 homens. A idolatria, diz o apóstolo Paulo, é uma tentação para o cristão. Ídolos que nós podemos ter no nosso coração. Nós devemos tomar muito cuidado com os ídolos. Devemos tomar muito cuidado com eles, porque eles podem nos servir de laço, de cilada,
para nós cairmos. Idolatria é essa tentação diária. Há muitas coisas que querem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Há muitas coisas que podem se tornar ídolos para o nosso coração. Podemos aqui pensar no trabalho, no estudo, no dinheiro, nas pessoas. Tudo isso podem ser ídolos. Às vezes nós olhamos apenas para a idolatria como sendo uma imagem, que também é idolatria, uma imagem de escultura feita de gesso, feita de ouro, feita de barro, mas muitas vezes nos esquecemos dos ídolos do nosso coração. Do nosso coração. O apóstolo João disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós temos que fugir dos ídolos, guardar o nosso coração da idolatria. Nós fomos criados apenas para adorar a Deus e nós não podemos fazer ídolos no lugar de Deus. Não podemos amar as coisas mais do que a Deus, amar as coisas mais do que o Senhor Jesus. Qualquer coisa que você coloque na sua vida, que você ame mais do que a Cristo, isso se transforma em ídolo para o seu coração. Em ídolo para o seu coração. Logo em seguida, o apóstolo Paulo agora, após falar do pecado da idolatria, ele vai falar de um outro pecado que está muito associado à idolatria, que é o pecado da imoralidade. O pecado da imoralidade. E ele diz aí no verso de número 8. Após falar do pecado da idolatria, ele fala da imoralidade. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Agora o apóstolo Paulo fala então da imoralidade, e a imoralidade está agora num outro momento na vida do povo de Israel, que se refere ao texto de Números, capítulo de número 25. Este é um outro momento na vida do povo de Israel que os inimigos queriam vencer. E nós sabemos daquela história do rei que contratou um falso profeta, um feiticeiro, Balaão, rei de Moabe, para lançar um feitiço, mas ao invés de ele lançar maldição, ele só conseguia abençoar o povo de Israel. E então ele teve uma outra estratégia. A estratégia qual foi de Moabe? A estratégia foi oferecer suas filhas para se casarem com os jovens de Israel, e assim eles acabaram se prostituindo, e a ira do Senhor veio sobre eles. Diz aí o verso de número 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o verso de número 8 diz: foi após o homem israelita verso 9, os que morreram da praga foram 24.000, 24.000. O Senhor lançou uma praga sobre o povo por causa do pecado da imoralidade. Paulo diz então que este é o segundo pecado que nós deveríamos olhar para a história do povo de Israel, olhar para a sua história e tomar muito cuidado. Porque este pecado da imoralidade levou o povo de Israel a cair, ficarem prostrados no deserto. Pecado da imoralidade. Na época de Paulo, a imoralidade era muito comum. A imoralidade estava muito relacionada, inclusive, aos cultos pagãos ao redor
da cidade de Corinto. Lá mesmo havia o templo dedicado à deusa Afrodite, onde haviam sacerdotisas que cometiam a prostituição cultual. E Paulo, então, usa o exemplo do povo de Israel para mostrar que este pecado da imoralidade levou o povo de Deus a cair no laço da artimanha do inimigo. Veja que há uma associação interessante que podemos fazer entre idolatria e imoralidade. Quando você deixa de adorar o Deus verdadeiro, a consequência é que você começa a ser permissivo moralmente. Você começa a relaxar, a afrouxar o seu comportamento cristão e começa a achar que não há nenhum problema, que não existe nada demais de cometer o pecado da imoralidade. Quantos são os cristãos que têm caído por causa da imoralidade, por causa da prostituição, por causa do adultério, por causa da fornicação, por causa da pornografia? Quantos são que têm se deixado levar pelo laço da imoralidade? Terceiro pecado que Paulo fala que levou o povo de Israel a cair no deserto está aí logo em seguida, então, no verso de número 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Temos aqui a terceira estratégia do inimigo que o povo caiu, que foi tentar a Deus. Tentar a Deus. E Paulo está aqui lembrando de um outro episódio que está registrado lá em Números. Novamente lá o texto de Números, no capítulo de número 21. Números 21, o verso de número 4 em diante, diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Nós temos aqui então o pecado de tentar a Deus. É o pecado de tentar a Deus. Tentar a Deus ou testar a Deus. É um ato judicial de acusação contra Deus. No caso aqui de Israel, isto aconteceu várias vezes. E eles sempre acusavam a Deus. Acusavam a Deus. O texto aí diz que eles acusaram, falaram contra Deus e contra Moisés. Nós não temos pão e também não temos água. Lembrar que essa tentação foi a tentação que Jesus também sofreu no deserto, lá em Mateus capítulo 4, do verso 5 ao verso 7. Mateus capítulo 4, do verso 5 ao verso 7, diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentar a Deus. Não testar a Deus. Colocar Deus contra a parede. Este é um pecado que todos nós estamos sujeitos a cair, principalmente quando passamos por alguma privação, como o povo de Israel passou,
com falta de pão, com falta de água, com falta de alimento, nós podemos cair nesse pecado de tentar a Deus, de colocar Deus contra a parede, de duvidar da bondade de Deus, de duvidar do cuidado de Deus sobre a nossa vida, de questionar os planos de Deus para nós. O último pecado, que foi como um laço para que o povo de Israel então caísse e se prostrasse no deserto, está aí no verso de número 10. Após Paulo falar do pecado, então vamos lembrar da idolatria, imoralidade, tentar a Deus. O último, quarto pecado foi a murmuração. Verso 10 diz aí: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse é o último pecado da lista apresentado por Paulo. E o texto é o texto de Números, voltando lá para Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Vou ler alguns versículos apenas. O verso 1 ao verso 3 diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coade, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e Aom, filho de Pelede, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, porque toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Então, houve ali uma sedição, uma rebelião promovida por Corá, Datã e Abirão. Eles conseguiram fazer uma rebelião contra Moisés e contra Arão. Diz o texto que foram 250 homens que se levantaram contra a autoridade de Moisés, questionando a sua autoridade e a autoridade de Arão. O verso de número 35, diz que o Senhor trouxe juízo sobre essa rebelião e diz assim: procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. O Senhor trouxe juízo sobre essa rebelião, confirmando a autoridade de Moisés e de Arão. Depois o versículo 47 ao versículo 49 diz assim: tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da congregação e cessou a praga. Deus exerceu o seu juízo sobre o povo por causa do pecado da murmuração. Murmurar é você reclamar. Murmurar é você reclamar da providência de Deus. Murmurar é você reclamar dos líderes que Deus coloca sobre a sua vida. Murmurar é você reclamar. É uma incredulidade a murmuração. É você achar que você poderia, por você mesmo, governar a sua vida. Que você é mais sábio do que Deus, que você é mais amoroso do que Deus, que os seus caminhos são melhores do que os caminhos de Deus. Este é o pecado da murmuração. E o pecado da murmuração levou o povo no deserto a ser destruído pela praga, pelo exterminador. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que isso serve para nós de exemplo. Ele diz no verso de número 11,
Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Isso serve então de exemplo para nós. Olhar para o povo de Israel no deserto, ver que eles caíram nessas armadilhas. Caíram na tentação. Então, como vencer a tentação? O apóstolo Paulo nos diz aí logo em seguida, do verso 12 ao verso 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Como vencer a tentação? A gente cai na tentação porque a gente confia em nós mesmos. Todo mundo que cai em tentação cai porque deixou de confiar em Deus. Deixou de confiar na graça de Deus. Por isso que Paulo diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, para resistir à tentação, nós precisamos de humildade. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Porque é a soberba, é a arrogância que nos leva à queda. É esse pecado de autossuficiência, de independência. Vamos lembrar que é este pecado que levou o diabo a cair. É este pecado que levou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a caírem. E é este pecado que levou o povo de Israel a cair no deserto. Eles deixaram de depender de Deus. A soberba. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba é algo enganador e faz com que a pessoa pense que ela é forte espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, porque ninguém está em pé, nós só estamos de pé pela graça de Deus, só estamos de pé porque dependemos dele, por nós mesmos jamais vamos estar de pé. Então nós precisamos cultivar a dependência do Senhor, a dependência de Cristo Jesus. Todos os dias nos humilharmos diante dele, reconhecer que sem ele nada somos, nada podemos fazer. Dependência do Senhor Jesus, dependência da sua graça, não das nossas forças, nem da nossa sabedoria, mas dependência de Cristo Jesus. Se você quer passar pelo deserto sem cair, sem ficar prostrado, sem cair nas armadilhas da carne, sem cair nas armadilhas do diabo, dependa unicamente de Cristo Jesus na sua vida. Então o apóstolo Paulo, após falar sobre isso, ele diz no verso de número 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que Paulo está dizendo aqui? Que a tentação é algo natural. Ela não é algo sobrenatural. Ela é uma experiência humana. Os homens são tentados, nós somos tentados. A tentação não é algo sobrenatural, algo que faz parte da nossa vida. Nós, como crentes, como cristãos que estamos atravessando o deserto, a adversidade, nós vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados. Vamos ser tentados à imoralidade, vamos ser tentados à idolatria, vamos ser tentados a tentar a Deus, vamos ser tentados à murmuração. A tentação é uma experiência comum a todos os homens. Faz parte da nossa vida sermos tentados. Mas veja o que Paulo diz aí. Ele diz no verso de número 13, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então nós temos que entender um ponto aqui. Quando Paulo fala, não vos sobreveio tentação,
Ele está dizendo que tem tentações que vêm sobre nós. Nós não temos controle sobre elas, né? Tem situações que acontecem na nossa vida que elas vêm sobre nós. Por exemplo, a situação presente que nós estamos vivendo. Ela é, num certo sentido também, um momento de tentação para os cristãos. Para caírem no pecado da idolatria, para caírem no pecado da imoralidade, para tentarem a Deus, para murmurarem. São coisas que estão além, longe, fora do nosso controle. Paulo não está dizendo aqui tentações que nós somos os causadores, porque tem tentações que nós causamos. Mas Paulo está dizendo, se há tentações que vêm sobre você, vêm sobre a sua vida, saiba que Deus é fiel e Deus não permitirá que você seja testado. A palavra tentação tem esse caráter de um teste além das suas forças. Então, se você está passando por alguma situação, por algum problema, que você não é o gerador desse problema, você não causou esse problema, saiba que Deus está testando você. E Deus não está permitindo que você seja tentado além das suas forças. Além das suas forças. Nenhum cristão vai passar por uma adversidade que seja além daquilo que ele pode suportar. Paulo diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, o cristão ele tem uma opção, diz Paulo. A tentação ela é uma proposta, ela não é uma imposição. A tentação não é um fatalismo que você vai ter que cair. Não. Você pode dizer, com a graça de Deus, com a graça de Deus, com a graça de Cristo Jesus, você pode rejeitar, você pode resistir à tentação. É isso que Paulo diz. Juntamente com a tentação vos proverá livramento. Deus sempre proverá um livramento. Deus não nos coloca contra a parede sem uma alternativa, sem um escape, sem uma solução. É isso que Paulo está dizendo. Ele proverá um livramento de maneira que possamos então suportar a tentação. Eu quero terminar lendo o texto que está em Hebreus, capítulo 4. Verso 14 ao verso 16, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu não sei como você está neste período que nós estamos vivendo, período de quarentena, período de adversidade. Nós estamos sendo provados por Deus, não tenho dúvida disso. Deus está provando. Mas toda provação pode dar ocasião também às tentações. O diabo é o nosso tentador. Ele arma ciladas contra nós. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Mas eu quero dizer para você que Jesus também, como eu e você, ele foi tentado. Ele experimentou também as mesmas fraquezas que nós experimentamos. E hoje ele está junto ao trono de Deus. E você pode, por meio de Jesus, pedir hoje graça de Deus, misericórdia, socorro, e ele vai socorrer você. Reconheça que você precisa dele, reconheça que você precisa de Jesus. E é somente com ele e nele que você pode vencer as tentações e não cair nas armadilhas do diabo, não cair na armadilha da idolatria, da imoralidade, de tentar a Deus, na murmuração. Você pode passar pelo deserto, você pode passar pela adversidade,
vitoriosamente quando nós dependemos de Jesus, quando nós buscamos a Cristo Jesus. Eu quero orar com você neste momento, então, pedindo isso ao Senhor, a graça dele sobre nós. Ele que também experimentou as nossas fraquezas, ele que venceu o tentador, venceu as tentações, está à destra de Deus e ele pode interceder por nós e podemos encontrar graça e socorro para este momento que estamos vivendo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, ajude, Senhor, o teu povo. Ajude o teu povo, Senhor, a passar por este momento que temos sido, Senhor, provados por ti, mas também muitos estão sendo tentados. Ó Deus, guarda o teu povo, Senhor. Nós queremos reconhecer aqui as nossas fraquezas e reafirmar que sem Jesus nada somos e nada podemos fazer. Socorre-nos com a tua graça. Derrame misericórdia sobre nós, fortalece o teu povo, para que nós possamos resistir às tentações. E através desse tempo de adversidade, nós permanecermos de pé, sustentados pela tua graça, e vencermos e passarmos por isso, te glorificando, te exaltando, e não cairmos, Senhor, não ficarmos prostrados como o povo de Israel ficou prostrado no deserto, Senhor. Não deixa isso acontecer conosco, sustenta-nos com as tuas mãos, por isso confessamos a ti as nossas fraquezas, os nossos pecados e pedimos, Jesus, socorre-nos, fortalece-nos, ajuda-nos a passarmos por isso, a crer no Senhor, a confiar em ti, no teu poder. Ajuda-nos a te glorificar nesse tempo que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor cantando esta canção. Eu convido você a rogar ao Senhor e renove a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu
Que assim a graça do nosso Deus, o amor de Jesus e as consolações do Espírito seja sobre a sua vida. Que você tenha uma semana vitoriosa em Cristo Jesus, dependendo dele, buscando mais comunhão com ele, entendendo que sem ele nada você pode fazer. Que ele lhe sustente, que você não caia nas armadilhas, nas tentações, mas que você vença esse período de deserto e glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus. Deus abençoe você, abençoe sua família. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Tenha uma excelente semana. Todos fiquem na paz e na graça de Jesus. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, como de ti esperamos. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, como de ti esperamos, como de ti esperamos.